Muito bom dia a todos, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está na carta de 1 João, capítulo 5, verso 4. E a Palavra de Deus diz assim: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Todo aquele que, na verdade, crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu pelos nossos pecados, ele é nascido de novo. E quando você crê nesta verdade, a sua fé, baseado na graça de Deus, traz salvação sobre a sua vida. Por isso que a vitória contra o mundo, quando vencemos o mundo, é somente através da fé em Cristo Jesus. Quando nós cremos que realmente Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, vencemos o mundo. O mundo, a Bíblia diz que jaz do maligno. Então as intenções carnais, as intenções do mundo contra as nossas vidas nos afastam de Deus. Infelizmente é assim, porque nós somos de uma raiz pecaminosa e Jesus Cristo veio para nos livrar do pecado. Porque a própria palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Muitas vezes passamos por tribulações, muitas vezes passamos por lutas e aflições nesse mundo, mas Cristo venceu o mundo e essa é a nossa certeza, quando nós temos fé nele, nós também venceremos o mundo em nome de Jesus. Por isso que é tão importante que nós entendamos esse texto da Palavra de Deus, que ele nos ensina que a nossa fé nos fará vencer todas as dificuldades desse mundo, vencer todas as tribulações, vencer as aflições, vencer principalmente o medo que nos paralisa, que nos faz paralisar e não nos deixa avançar para aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Porque a própria palavra de Deus diz que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem sequer penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E por isso, pela fé, e a Bíblia diz que o justo vive pela fé em Cristo Jesus, nós venceremos o mundo, venceremos todos os desafios, as dificuldades, as angústias, as aflições, aquilo que nos faz não ver a vida, mas muitas vezes nos prostra e não nos deixa caminhar para aquilo que Deus tem preparado para todos nós. Por isso, nessa manhã eu convido você, tenha fé em Cristo Jesus. Tenha fé, ainda que o seu problema seja o seu problema seja grande aos seus olhos. Não olhe para o seu problema, mas olhe para o seu Deus, porque o seu Deus é maior sobre todas as coisas. Não há Deus soberano, não há Deus como Deus, o nosso Deus. Por isso, creia, tenha fé, a esperança de que Deus te dará a mão, te resgatará e nunca deixará, nunca te deixará, nunca te abandonará. Deus é com cada um de vocês, Deus é conosco, Ele é Emanuel, Deus conosco. Por isso, creia nisso, tenha fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar nessa manhã. Querido Deus eterno Pai, Tu és soberano e maravilhoso. Obrigado, Jesus, pela Tua salvação. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz, porque é por meio dele, Senhor Jesus, que nós nos conectamos novamente ao Pai.
Obrigado, Deus, porque nós não poderíamos ter pago esse preço, mas o Senhor pagou por nós. E nós te agradecemos e te louvamos nessa manhã. Te adoramos, te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus de toda nossa vida. Obrigado, Jesus, por tudo que tens feito, pelo teu cuidado pelas nossas vidas, por cada detalhe, ó Deus, que o Senhor tem cuidado, Pai. Obrigado pelos livramentos, ó Deus. Obrigado, Jesus, por tudo que tens feito pelas nossas vidas. Nós te adoramos nessa manhã, te exaltamos, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pois Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia e não se esqueçam, você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscrevam nesse canal, curtam esse canal, compartilhem essas mensagens para alcançar outras vidas e assim poder libertar outras vidas do pecado, do mal e poder ter uma vida abençoada em nome de Jesus.